Olá, eu sou o Rafael Nascimento e seja muito bem-vindo ao canal da TI Tech Solutions. Hoje nós vamos falar sobre segurança. Você já conhece a solução de antivírus da Bitdefender? Se você não conhece, eu gostaria de te convidar a conhecer um pouquinho mais. Mas antes da gente fazer a apresentação, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal e ficar por dentro do mundo da tecnologia. Então, vamos lá para a apresentação da ferramenta. Legal, então nós já estamos aqui logados na ferramenta e esse é um ambiente em cloud, que é o que a maioria dos nossos clientes optam por utilizar para poupar recursos da própria infraestrutura. Aqui vocês percebem que está com o logo da nossa empresa, da TI Tech Solutions, porém você implementando aí na sua empresa, você pode editar e colocar o seu logo também, certo? Então logo que nós entramos aqui na console, nós já caímos direto aqui no painel geral. E aqui nós já caímos na parte dos relatórios, e onde mostram as estatísticas dos seus endpoints. Então tem alguns tipos de gráficos aqui dessas estatísticas, em coluna, em barra, pizza, linhas e assim por diante. Tem diversos tipos de gráficos que você pode tanto adicionar quanto também remover ou até mesmo editar estes próprios gráficos, baseado nos módulos de segurança e também de controle e administração aqui do Gravity Zone, beleza? Aqui tem alguns exemplos de relatórios já nativos, do módulo EDR. O Bitdefender ele tem um módulo específico para o EDR e aqui já mostra as atividades baseado no EDR, auditoria de segurança dos computadores, tem também, por exemplo, o status de malware dos computadores. Uma informação também importante para se ressaltar é que as máquinas que têm o endpoint da Bitdefender até hoje não foi infectado com nenhum tipo de ransomware. Então, desde que se popularizou essa infecção, esta ameaça de ransomware, de criptografia de dados, de informações e de arquivos, nenhuma máquina onde tinha instalado o endpoint da Bitdefender, do Gravity Zone, registrou nenhum tipo de ataque. Então, devido à segurança e às diversas camadas de segurança da Bitdefender. Então, isso é devido ao fato dos laboratórios de segurança da Bitdefender sempre estarem atualizados com os diversos tipos de ransomware que são descobertos durante o dia e durante de acordo com o que vai lançando, né? Então, ok. Este aqui é o painel geral, onde mostram as estatísticas para você tomar uma decisão baseada em dados para o que você deve investir mais segurança, ou até mesmo alguns computadores em específico que você precisa tomar uma cautela para fazer esta medida de segurança maior, certo? Então aqui, se nós também irmos no sumário executivo, que é este menu logo abaixo, que fica dentro do menu de monitoramento, a gente já cai aqui também em algumas outras estatísticas, só que também de uma forma mais visual. Aqui nós temos. Então este também é um dos principais painéis de gerenciamento da console, e ele também traz vários tipos de relatórios gráficos e também indicadores para tomadas de decisão. E esses relatórios, eles são dinâmicos, então são links que movem diretamente para o problema ou a solução. E eles também dão acesso às informações também detalhadas sobre esses filtros específicos de informações. Então aqui, quando nós entramos nesse menu, por exemplo, nós temos os endpoints gerenciados, que são o número de endpoints instalados na sua infraestrutura. Os endpoints ativos, que são os que estão online no momento. Neste caso, como é um ambiente de teste, de laboratório, então só tem duas máquinas online, ok? Que são as máquinas virtuais. Perceba que quando eu passo o mouse em cima, ele fica em azul as informações, que é um hiperlink que a gente consegue ir diretamente para a informação, tudo bem? Então, dentro desse sumário executivo, a maioria das informações que a gente passa o mouse são hiperlinks que já nos levam para a informação mais detalhada, ok? Então, por exemplo, os principais tipos de ameaças bloqueadas,
Se nós virmos aqui em vírus, ele fica em azul e nós podemos clicar em cima. Então ele já vai para o menu de Threats Explorer, certo? E aqui dentro do Threats Explorer, quando a gente clicou lá em vírus, ele já faz o filtro do tipo de ameaça em vírus aqui, certo? Baseado na sua rede. Então, tipo de endpoint são todos os endpoints que sofreram um tipo de ameaça categorizado em vírus, certo? Então, este é um exemplo aqui no sumário executivo dos hiperlinks que você pode ir direto para a informação. Então, se nós descermos um pouquinho aqui, nós temos também outros tipos de informações, como o status dos módulos de endpoint, né? Então, são, por exemplo, as camadas de segurança, os módulos de segurança aqui da Bitdefender, como o anti-malware, o controle avançado de ameaças, a detecção de anti-exploit avançada também. Então perceba que nesses dois primeiros, em todas as 3 máquinas estão habilitadas estes módulos. Porém, no detecção de anti-exploit avançada, em uma dos endpoints não está instalado este módulo. E assim por diante, né? Então se nós clicarmos, nós temos as informações. Aqui como status dos módulos dos endpoints. Ele já cai aqui na aba de relatório e está gerando o relatório para nós. Certo. Então aqui foi gerado pelo meu usuário. E tem aqui as informações dos módulos dos endpoints. Voltando aqui para o sumário executivo, nós temos também, por exemplo, esta informação que é pontuação de risco da empresa, que também, se nós viermos aqui um pouco mais abaixo, ele também está descrito aqui. Eu gostaria de destacar uma informação importante aqui nesta pontuação de risco da empresa. Este é um módulo também de um validador de informação de ameaças nos endpoints. Então, dentro da política de segurança do endpoint, se nós deixarmos habilitado esse pontuação de risco da empresa, o endpoint ele vai fazer a verificação de possíveis brechas no endpoint. Então, essa pontuação de risco é o que? Quanto maior for a pontuação, maior são as brechas que tem em configurações nos endpoints. E essas configurações, essas verificações que a Bitdefender ela faz, ela já traz como recomendações também para serem feitas na configuração da máquina, certo? Então eu vou acessar aqui para exemplificar. Se nós clicarmos aqui em pontuação de risco da empresa, então aqui está com uma pontuação de 80%, 80% de pontuação, ok? E se nós viermos aqui embaixo, e ele mostra aqui principais configurações incorretas nos endpoints. Então uma das configurações é desse Print Spooler Service. Então, de acordo com a pesquisa dos laboratórios da própria Bit, percebeu que tem uma possível brecha no serviço de spooler de segurança do Windows. Então, se nós clicarmos aqui em cima desse registro, ele já vai trazer os detalhes dessa possível ameaça e também qual ação você deve tomar baseado nesse problema de configuração. Então ele já traz aqui a solução: desabilitar o serviço de spooler de impressão ou desabilitar o inbound remoto de impressão. Então esta é uma informação bastante interessante para você verificar possíveis brechas dentro das máquinas da sua infraestrutura. Só também para finalizar, nós temos aqui já o contador de inventário das máquinas que estão instalados nos endpoints. Então ele já faz a distinção aqui entre estações de trabalho Windows, servidores Windows, e ele também lista macOS e Linux, porque o endpoint da Bitdefender ele é multissistema operacional. Então ele trabalha tanto com Linux, quanto com Mac, quanto servidores Windows e também estações de trabalho Windows. É bastante interessante e também ele faz a distinção entre máquinas virtuais e endpoints físicos, ok? Show de bola! Então vamos continuar aqui.
No menu de incidentes é onde mostra a rastreabilidade das ameaças a partir do módulo EDR. Então aqui é possível fazer o rastreamento de toda a ameaça, de onde ela veio, por onde, quais camadas ela passou, onde parou aquela ameaça, quais máquinas aquela ameaça ela passou, certo? Neste menu do Threats Explorer é o menu onde mostra todas as informações das ameaças, todo o relatório, todas as estatísticas, tá bom? Então aqui traz uma ótima visibilidade de todas as ameaças que foram bloqueadas dentro da sua rede, seja de arquivos, executáveis, funções dentro de programas, ameaças em arquivos, dispositivos externos. Então aqui nós podemos filtrar e categorizar as ameaças. Então qual foi a ação tomada também. Nós podemos filtrar por um endpoint específico ou por grupos de endpoints específicos. Então conseguimos também filtrar o tempo, o intervalo de tempo dessas ameaças. Eu vou aqui aumentar para 30 dias, só para exemplificar aqui. Então aqui, por exemplo, no endpoint LBAD aqui, teve a categoria dispositivo, que foi um HD virtual, e teve a ação permitida neste endpoint, certo? Podemos aqui ver pela data de ameaça também. Então aqui, por exemplo, os websites que foram bloqueados, Skype e assim por diante, o domínio aqui do Facebook, por exemplo, ok? Então este é o menu do Threats Explorer, onde nós conseguimos visualizar todas as ameaças. Então filtrar por ameaças específicas, adicionar colunas aqui no relatório, mostrar o IP do endpoint, o tipo do endpoint, qual que é o usuário que pegou esta ameaça que foi registrado. Então se nós virmos um pouquinho aqui para o lado, nós temos o usuário Benedito Carvalho que registrou essa ameaça, tudo bem? Show de bola. Então aqui agora indo para o menu de rede, aqui nós temos toda a visibilidade da infraestrutura. Então onde está instalado toda a arquitetura das máquinas. Aqui nós trazemos também o inventário de rede aí da infraestrutura da console, certo? E aqui é interessante, um ponto que eu quero ressaltar é que o Gravity Zone ele consegue espelhar exatamente a infraestrutura da sua controladora de domínio, do seu Active Directory, certo? Então, por exemplo, você tem um AD instalado com 7 grupos diferentes de setores, departamentos e assim por diante. Então, por exemplo, tem um grupo de diretoria, outro grupo de marketing, outro contabilidade, financeiro. Então, quando é instalado o endpoint em uma máquina da sua rede, é possível fazer a descoberta de rede a partir daquela máquina. Então, se essa máquina está na rede do seu AD, ele espelha toda a arquitetura aqui neste menu de rede. Então ele traz todo o esquema, toda a organização que você já tem no seu AD aqui para este menu de rede. Então se nós clicarmos aqui em diretório ativo, aqui no caso o nosso diretório, o nosso AD está como TITEC-APR, ok? Então nós podemos clicar aqui em Domain Controllers, que é a nossa controladora de domínio que tem instalado. Neste caso só temos um, mas aqui nas pastas seguintes temos as OUs, né? Então são as divisões que nós criamos aqui, que temos uma OU chamado máquinas e dentro de máquinas temos uma OU chamado laboratório. Então se nós clicarmos em cima dessa OU laboratório, vai listar somente as máquinas aqui que estão nesta OU, ok? Então, se nós clicarmos aqui em colunas também, e podemos filtrar ou colocar mais colunas ou tirar colunas específicas, né? Então, ele está com a coluna da última visualização, versão do sistema operacional, e também já está com o usuário. Então, se nós vermos um pouquinho mais à frente, esta máquina, o Benedito Carvalho, ele está logado e está com a regra ou a política de funcionários e ele está online, ok?
Perfeito. E se você, caso não tenha um AD na sua rede, tudo bem, você pode fazer o controle ainda assim. Você pode fazer a separação manual dessas máquinas. Então você instala na sua rede e então você vai instalando nas máquinas. Pode ser feita uma instalação em massa, uma instalação remota a partir do descobrimento da sua rede. Então, mesmo que você não tenha o AD, você pode ainda assim fazer esta divisão, por exemplo, de departamentos, setores, e de acordo com o que instala os endpoints, você pode ir jogando as máquinas, os endpoints, para ir fazendo essa divisão, certo? Então, aqui neste caso nós temos um grupo para diretoria, um grupo para filial Santos, por exemplo, outro grupo financeiro, e então nós temos o grupo TI. Então, nós podemos fazer a instalação dos endpoints e fazer esta separação aqui, certo? Perfeito. Nós temos também o menu de pacotes, que é a instalação dos pacotes do endpoint nas máquinas. O menu de gerenciamento de riscos, como eu comentei, que são as pontuações de risco da sua empresa, as configurações recomendadas pela BIT a se fazer para diminuir a potencial ameaça. E este menu de política também, que aqui onde são feitas todas as configurações de segurança das suas máquinas. Então, quando nós, por exemplo, entramos aqui dentro da política de funcionários, nós vamos poder ter o acesso para fazer a edição dessas configurações. E uma coisa importante também a se falar é que a Bitdefender ela tem diversas camadas de segurança para proteger os endpoints que estão instalados. Então, tanto estações de trabalho quanto também servidores. E servidores Windows e Linux também. Então, Red Hat, CentOS e assim por diante. Todos que têm o kernel Linux também, ele faz a proteção. Então, ele traz diversas camadas de segurança. Se nós viermos aqui no menu de anti-malware, ele tem alguns submenus para fazer essa configuração das diversas camadas de segurança. Ok? Então eu vou começar aqui do início só para a gente não perder o fio da meada. Então tem as configurações de notificação do endpoint, deixar em modo silencioso para o usuário ele não ter acesso às informações, ele não se preocupar com isso. Tem colocar uma senha de desinstalação para o usuário, caso ele tenha permissão de admin na máquina e ele tente desinstalar o endpoint, ainda assim ele não vai conseguir fazer essa desinstalação porque tem uma senha de desinstalação aqui configurada, certo? Tem esse submenu de comunicação com os endpoints e entre os servidores relay e as máquinas. Tem uma coisa interessante também que a Bitdefender ela trata com uma comunicação entre os servidores relay e também esta infraestrutura, certo? Como que funciona esta comunicação com os servidores relay? Ele trata como uma arquitetura, uma estratégia definindo um servidor relay, ele vai concentrar todas as atualizações, tanto de produto quanto também de básico de conhecimento, em um endpoint específico. Então, o que nós até recomendamos fazer é o quê? Instalar no endpoint que está o AD, transformar ele em um servidor relay, que é através da configuração aqui de pacote. Então, deixando esse servidor AD como um servidor relay, ele vai concentrar todas as atualizações de produto e de base de conhecimento nele. Então, os endpoints da sua infraestrutura vão buscar as atualizações dentro desse servidor relay. Ele não vai precisar necessariamente todas as máquinas da sua infraestrutura buscar na internet a atualização. Ele vai somente pegar na sua rede interna, tá bom? Então, ele não vai usar consumir a internet, a banda larga externa aí da sua rede, somente a interna, tá bom? Ok, aqui nós temos também um menu de anti-malware. Então, aqui trata as diversas camadas de segurança, como eu comentei. Nós já caímos diretamente nesse submenu de On Access. Então, este é o módulo de análise no acesso. Ele analisa os arquivos locais ou somente os programas.
ele analisa também arquivos de rede, certo? E se nós viermos aqui em configurações, podemos olhar um pouquinho mais estas análises de acesso. Ele também faz análise em setores de boot, ou pode especificar por somente arquivos novos ou alterados, keyloggers, memória do processo, assim por diante. Nós podemos também especificar diretórios específicos para fazer esta verificação em Linux, ok? Então, como eu comentei, em máquinas onde tem trabalho com kernel do Linux, podemos detalhar estes diretórios a serem verificados. Uma coisa importante também é esta vacina ransomware, este módulo. Desde que ele esteja habilitado, este módulo ele vai fazer o controle em cima da base de conhecimento da Bitdefender, de ransomware já conhecidos atualmente. Então, estando habilitado, este módulo ele vai fazer esta prevenção dos ransomwares. Então é importante que ele vai e busca na base de conhecimento dos laboratórios da Bit e vai fazer esta prevenção das ameaças. Então, como eu comentei que nenhum dos endpoints que tinham o Bitdefender instalado é justamente por este módulo também de vacina ransomware, porque ele faz esta prevenção dos ataques dentro de uma base de conhecimento já existente. Ok. Indo aqui para o menu na execução, ele tem também um módulo de detecção de ameaças na nuvem. Então, para poupar recursos de verificação na máquina local. Então, ele faz essa detecção de ameaças na nuvem. Então, ele poupa o consumo de recursos, como memória e CPU. Tem o controle avançado de ameaças também, que ele monitora os processos e eventos do sistema através de inteligência artificial na nuvem também. Ele tem esta opção de mitigação de ransomware, que ele é como se fosse um plano B da Bitdefender para caso o endpoint ele seja infectado com um ransomware. Então, caso a máquina ela for infectada, ele vai criptografar os arquivos, porém, antes desse ponto, a Bit ela vai fazer um instantâneo, como se fosse um backup instantâneo do arquivo. E então, quando o arquivo ele for criptografado, a Bitdefender ela já consegue fazer esta substituição do arquivo instantaneamente, ou também sob solicitação, né? Então, nós podemos deixar tanto de forma automática quanto também sob solicitação esta substituição do arquivo no instante anterior ao que ele está criptografado. Tem o módulo sob demanda também, que ele agenda as tarefas de análise na estação, então pode fazer tanto análises rápidas quanto também análises completas. E uma coisa interessante é que nós podemos deixar esta opção para executar a tarefa com prioridade baixa. Então, assim, o seu usuário ele não vai sentir gargalos na máquina quando for fazer esta verificação. Então, ainda que o Bitdefender ele faça essa verificação no disco, o usuário ele não vai sentir que está processando, né, consumindo bastante memória ou também CPU. Temos também o módulo de HyperDetect, que é uma outra camada adicional, e ele trabalha também na fase de pré-execução para detectar ataques avançados e também no controle de atividades. Então tem essas categorias de ameaças como ransomware, greyware, e nós podemos também especificar o nível de proteção, deixando mais agressivo, deixando mais permissivo e também fazendo de modo individual. E aqui eles têm as ações, se ele vai negar, desinfectar, apagar e também o tráfego de rede. Tem a detecção de anti-exploit avançada, que é um subconjunto de malwares baseados em programas do Windows. Então ele faz essa detecção dentro de, por exemplo, um Office do Word, Excel, um leitor de PDF e assim por diante. Então são ameaças específicas dentro da comunicação desses programas, ok? Tem as configurações da máquina também aqui, então colocar exclusões personalizadas, o modo de comportamento da quarentena, assim por diante. A Bitdefender ela também tem um analisador sandbox, que esta é uma solução de um ambiente específico para fazer testes de infecções. Então, se um arquivo chegou suspeito na sua rede,
ele é enviado para este ambiente, e então quando este arquivo ele é submetido a este ambiente específico, ele faz todos os testes de infecção. Então, se o arquivo for realmente uma ameaça positiva, infectou só neste ambiente fechado. Então, assim, não se espalha para sua rede. Então, este é o conceito do analisador sandbox. Nós temos o módulo de firewall, que substitui o firewall do Windows. Temos também este módulo de proteção de rede, que é aqui onde são feitas os bloqueios de navegação de sites, domínios. Também podemos fazer o bloqueio por categorias web. Então temos todas estas categorias de navegação, como fotos e vídeos, redes sociais, fazer o bloqueio, a permissão, namoros online, pornografia, conteúdo adulto, hobbies, busca de trabalho, esportes, enfim, bastante categoria para ser feito tanto o bloqueio quanto também a permissão de navegação. O Gravity Zone também tem um gerenciamento de patch, que esse gerenciamento de patch ele controla os patches de atualização tanto do Windows quanto também de alguns programas já homologados da ferramenta, como também, por exemplo, o pacote Office. Então ele consegue fazer esse controle dos patches de atualização. Nós temos também o controle de dispositivos externos, como dispositivos Bluetooth, adaptador de rede sem fio, armazenamento interno, externo, e qual que é a permissão deste tipo de dispositivo, se está bloqueado ou não. Tem as configurações do servidor Relay, que é aquele servidor onde concentra todas as atualizações, tanto de produto quanto de base de conhecimento também. O módulo de proteção de Exchange, o módulo de criptografia de disco, para proteger o disco das máquinas baseado em uma senha. Módulo também para ativar os sensores EDR para fazer o rastreamento das ameaças. Módulo de proteção de armazenamento também, e também onde nós habilitamos o gerenciamento de riscos, que são aquelas estatísticas para verificar possíveis ameaças na rede. Aqui o menu de relatórios, que nós podemos fazer um relatório instantâneo dos diversos tipos de módulos de segurança da Bitdefender. Nós também podemos agendar e até fazer uma recorrência desta geração do relatório, de hora em hora, diário, semanal, mensal e de ano em ano. Então nós podemos configurar aqui a recorrência desta geração deste relatório e gerar em PDF, em CSV e até mesmo em uma pasta que vai ser comprimida. E nós podemos fazer o envio do e-mail deste relatório. Então enviar este relatório por e-mail, por exemplo, do PDF, de um módulo de segurança específico. E também nós podemos dividir por grupos específicos ou para toda a sua rede este relatório. Tem a parte da quarentena, onde faz o controle dos arquivos que foram bloqueados, que foram verificados como possíveis vírus, o controle da sua empresa, dos usuários. Então nós podemos dividir para usuários específicos o controle para, por exemplo, deixar um usuário para gerar somente relatórios e assim por diante. Temos também as configurações da própria console aqui. Ok? Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação. E esta foi a ferramenta. E aí, gostou da solução? Então entre em contato conosco para conhecer um pouquinho mais da solução e implementar na sua empresa. Muito obrigado!